Irmãos, então nós vamos passar para a palavra do Senhor nesta noite. Eu creio que Deus vai falar, Deus vai operar. Eu sei que nós estamos nessa campanha de milagres, 40 dias de milagre. Eu sei que milagres, irmãos, como a gente comenta sempre, milagres ele precisa ser provocado. Milagres não caem do céu, milagres não acontecem por acaso, não é? Milagres é provocado. Quem provoca os milagres, irmãos? Somos nós. Deus está pronto para fazer um milagre, não é? Deus está pronto para fazer um milagre na minha vida, me entregar aquilo que eu preciso, entregar o que você precisa, só que nós precisamos fazer a nossa parte. Então, vamos provocar a mão de Deus, provocar o milagre, o acontecimento daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje nós viemos aqui, mesmo sendo rápido por causa da Santa Ceia, nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. E hoje, irmãos, Deus quer falar numa palavra que está lá, vamos começar por ela. Abra tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 21. O Evangelho de Lucas, capítulo 21. Amém, aleluia. Enquanto você procura, nós vamos comentando sobre esta palavra. Diz aqui no título da minha Bíblia, irmãos, diz assim: oferta da viúva pobre. Nós vamos comentar esses versículos, nós vamos falar aquilo que Deus colocou no meu coração, para a gente comentar. Por quê? Porque nós estamos falando de milagres, amém? Milagres é coisas que a gente não explica, é algo que eu preciso, que aos meus olhos naturais não tem condições de acontecer, mas eu preciso olhar para os meus olhos da fé, porque aí eles vão acontecer, amém? Então milagre é isso, eu não explico milagre, viu? Mas eu preciso dele. Então Deus está pronto para entregar este milagre na minha vida. Vamos ver a palavra do Senhor, Lucas capítulo 21, versículo 1, nós vamos começando a ler. Está escrito assim, ó: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Gasofilácio é onde coloca as ofertas, tá? Irmãos, só vamos comentar algo aqui. Jesus estava fazendo o quê? Jesus estava ali parado no templo, tá? Naquele lugar onde o povo ia fazer algo, não é? Jesus estava ali parado, o povo ia fazer algo. O que eles iam fazer? Ofertar a Deus. Estava indo, cada um ia levando a sua oferta, levando aquilo que queria ali para o Senhor, que estava querendo entregar para Deus. E Jesus ali fazendo o quê? Observando. Irmãos, presta atenção numa coisa que Deus falou no meu coração. Olha para você ver uma palavrinha tão simples dessa: observação. Jesus, ele está observando o que eu e você estamos fazendo no nosso dia a dia. Amém? O que eu e você estamos oferecendo para Ele. Ali naquele momento, Jesus estava lá, irmão. Ele não estava fazendo nada. Ele não estava pregando, ele não estava ensinando, ele estava observando, olhando o que estava acontecendo. Jesus, ele olha, está observando eu e você, com o que estamos fazendo nesta terra, o que estamos oferecendo para Ele, tá? É momento da gente chegar aqui agora e meditar, irmãos. É um momento de uma meditação, porque presta atenção, irmãos. Eu não sei se amanhã eu vou ter condições de meditar na palavra do Senhor. Nem daqui a um minuto na frente, você também não. Você não sabe se Jesus te chamará agora, ou daqui um minuto, daqui uma hora, ou daqui um dia, 10 dias. Você não sabe, eu não sei, irmãos. Então o momento de você meditar é um momento que Deus dá a oportunidade. E a oportunidade está sendo dada agora, nesse momento, para eu e você meditar nesta palavra. Deus está observando o que eu e você no dia a dia fazemos.
viu? Ele observa todas as coisas, e o que eu faço para o meu Senhor entra como oferta para Ele. Amém? A oferta não significa só a parte material, não, irmão. Claro, também, né? Mas não é só isso, viu? Aqui nós vamos observar que Jesus estava observando e viu o que aconteceu ali naquele momento a respeito da oferta física, tá? Mas Deus tocou no meu coração que Ele está observando eu e você. O que eu estou oferecendo, o que você está oferecendo para Ele. E quem vai ouvir este vídeo também, o que está oferecendo para o Senhor no dia a dia? Porque o milagre, nós precisamos, irmão. O milagre eu preciso, você também. Então o que eu ofereço para Deus? Vamos prestar atenção nessa pequena passagem aqui no Evangelho de Lucas sobre esta mulher. A Bíblia fala o nome dela, irmão? A Bíblia diz o nome da viúva? Não. E essa mulher, irmãos, nem o nome é falado na Bíblia, mas nos ensina muita coisa. Amém? Vem nos ensinar muita coisa, irmão. Então você vai ver o porquê que essa mulher vem nos ensinar muita coisa. Primeiro, ela tocou em Jesus. Aquilo tocou o Senhor. Muitas pessoas oferecendo coisas para Deus. Muitos indo ali oferecendo as coisas para o Senhor. Mas aquilo que aquela viúva ofereceu tocou no Senhor. Por que será, irmãos? É isso que o Senhor está falando conosco. Por que aquela viúva tocou no Senhor com aquilo que ela fez? Aquilo que ela ofereceu para Deus tocou no Senhor. Por quê? E os outros ofereceram também. E como diz a Bíblia, ofereceu até mais. Não é? Mas ela tocou no Senhor. Vamos ver, continuar aqui para a gente entender, para você ver, irmãos, para você meditar. Peraí, será que aquilo que eu estou ofertando para o meu Deus, que fique bem entendido o que eu estou falando, irmão, não é só a oferta física, não é só a oferta que a gente coloca lá, a moeda, né, corrente ali, o dinheiro que a gente coloca ali, que a gente oferta para Deus. Não é só isso, tá? Aquilo que o Senhor está falando comigo, falou comigo, está falando contigo, é tudo que eu faço nesta terra, entra como oferta para Deus, tá? Todas as minhas atitudes, tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que como eu ajo, não é? Tudo, irmãos, é uma oferta que eu estou dando para Deus. Amém? Então, eu preciso colocar em prática a minha vida aqui nessa terra para me ofertar o melhor para Deus. Então, olha bem, versículo 2: viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. 2. Quantas moedas ela ofereceu, irmãos? 2. Tá. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Outra coisa que eu quero comentar aqui, que o Senhor colocou no meu coração: esta viúva, ela ofereceu 2 moedas para o Senhor. Essas 2 moedas eram as únicas que ela tinha. Nós sabemos, irmãos, que naquela época não é como hoje. Hoje, as pessoas que ficam viúvas, as mulheres que ficam viúvas, elas trabalham, correm atrás, elas se sustentam. Se ela não casa novamente, ela se sustenta, não é, com o trabalho dela, e pronto, normal. Mas naquela época, naquela sociedade, não era assim. As viúvas não tinham como trabalhar, elas dependiam de outras pessoas para sustentar a casa delas, não é? Olha para você ver, irmãos, que coisa, né? Dependia de outras pessoas para o sustento da casa dela, ela não podia trabalhar. Então, presta atenção numa coisa: ela tinha 2 moedinhas. 2. Ela não poderia chegar lá e oferecer uma. Eu vou ofertar para Deus. Eu vou ofertar. Era uma oferta que ela estava dando, irmãos. Não é?
ela poderia ter dado uma moeda, ficado com a outra, para poder comprar um pedaço de pão, para poder se alimentar naquele dia, não é? Então presta atenção, você vê como que é interessante a palavra do Senhor. Ela deu as duas. Mas por que ela deu as duas? Porque ela confiou em Deus. Amém? Sabe o que falta muitas vezes na nossa vida, irmãos? A confiança em Deus. Muitas vezes a gente deixa de confiar no Senhor, a gente não confia em Deus a nossa família, o nosso trabalho, a gente não confia em Deus a nossa saúde, a gente não confia em Deus os nossos filhos. Não, a gente não confia. Não confia, irmãos. Ah, confia, pastor. Confia não. Não é? É aquela viúva não, irmãos. Ela poderia ter feito isso, dado apenas uma moeda. Não, ela deu as duas. Tá? E aquilo ali chamou a atenção de Deus. Irmãos, o que nós estamos fazendo para chamar a atenção do nosso Deus? Porque é através disso que o milagre chega, irmãos. É isso que é provocar o milagre. É a gente chamar a atenção do dono do milagre, daquele que executa o milagre. Porque o milagre não vem de qualquer maneira, não vem assim, por um acaso aconteceu um milagre na vida da pessoa. Não! O milagre é provocado, não é? O que eu e você estamos fazendo, irmão? O que nós estamos oferecendo para o Senhor? Sabe por que ela agradou a Deus, irmão? Porque ela ofereceu o melhor. O melhor que ela tinha ali eram as duas moedas, ela não ofereceu uma, ela ofereceu as duas. E eu e você, irmãos, o que oferecemos de melhor para o Senhor? Você oferece o seu tempo, o melhor do seu tempo para Deus? Será que eu ofereço o melhor do meu tempo para Deus? Será que eu ofereço o melhor da minha oferta para Deus? Será que eu ofereço para Deus o melhor das minhas atitudes? Será que eu estou oferecendo o melhor da minha vivência aqui nessa terra para Deus? Não, irmãos, muitas vezes nós oferecemos tudo pelas metades, mais ou menos. Aquilo que está sobrando, né? Estou sobrando tempo, aí eu vou adorar a Deus. Mas se tiver uma coisa melhor, eu vou fazer e deixo as coisas do Senhor para lá. Isso é oferecer o de melhor para Deus, irmão? É oferecer o de melhor? O que agradou a Deus é porque aquela viúva ofereceu de melhor. Aquelas outras pessoas ofereciam um saco de dinheiro, mas eles tinham muito mais. Eles poderiam oferecer muito mais do que aquilo que eles ofereciam para Deus. Estou falando da oferta em si, que a palavra de Deus fala, não é? Mas eu e você podemos oferecer muito mais para Deus no nosso tempo, nas nossas orações, na nossa vivência aqui na terra com Deus. Não é? Nós podemos oferecer muito mais, coisa muito melhor para Deus, e nós ficamos oferecendo as coisas, só aquilo que, vou oferecer aqui, tá bom, vou dar isso aqui para o Senhor, tá bom, vou orar 5 minutos, tá bom, eu vou ali, tá bom, vou fazer isso para Deus, eu poderia fazer mais, não vou fazer só isso, tá bom, não é? É isso, irmãos, quanto mais eu faço as coisas de vontade para o Senhor, quanto mais eu me disponho para Deus, Deus entrega para mim os meus milagres. Irmão, talvez eu precise de um milagre grande com Deus, mas eu não quero fazer coisas grandes para Deus. Eu não quero, irmão. Você não quer fazer coisas grandes para Deus, mas o milagre grande eu quero. Eu preciso de algo grande do meu Deus, mas a disponibilidade de eu fazer algo grande para Ele eu não tenho. Como que está a tua vida com Deus? O que você está entregando para o Senhor? Irmão, tem misericórdia. Tem hora que a gente não entrega nada para Deus e quer muito de Deus, irmão. Isso não existe, irmão. Quanto mais eu faço, mais eu recebo. Quanto menos eu faço, menos eu recebo. Então, isso depende de mim e de você, irmãos. Amém? Depende de nós. Quanto mais eu me coloco na presença de Deus, mais eu recebo de Deus. Agora, se eu mesmo me colocar na presença de Deus, menos Deus vai ter condições de agir na minha vida, tá? Então foi isso que agradou o Senhor naquela mulher, porque Ele deu de melhor para Deus. Irmãos, hoje é Santa Ceia do Senhor, amém? Nós estamos vendo aí a mesa do Senhor, e hoje Deus trouxe esta palavra no dia da Santa Ceia, para que eu e você, sabe para que a gente precisa fazer? Consertar-se com Deus.
se você não está entregando o melhor para Deus da sua vida, de tudo que é vindo na tua mão, de tudo da tua vida, se você não está entregando o melhor para Deus, hoje é dia de você reconciliar com Deus, falar: Senhor, eu estou falhando nesta área, não estou te entregando o melhor, Pai, estou fazendo de qualquer maneira, mas a partir de hoje, na Santa Ceia do Senhor, eu quero me consertar contigo. Amém? Mas irmão, faça isso, mas não fique de boca não. Faça o conserto com o Senhor e cumpra, obedeça, faça aquilo que você abriu a tua boca e falou que ia fazer. Faça, porque Deus, Ele está esperando para entregar a vitória. Você viu que Ele está aqui observando, irmão? Sabe o que é observar? É olhar. Está olhando, observando tudo que é feito. Desde quando eu e você levanta de manhã, Deus observa o que nós fazemos, não é? Deus observa eu, observa você. Como é que vai ser a sua oferta de hoje? Como é que vai ser a minha oferta naquele dia? Como é que foi a minha oferta hoje, a sua oferta hoje para Deus? Ontem? Qual foi a tua oferta ontem? Anteontem? E agora que você ouviu esta palavra, que você está sabendo que Deus, você já sabia, mas Deus dá um alerta, né? Que talvez a gente esquece. E você está sabendo que Deus observa a gente, está olhando, não é? Esperando uma oferta naquele dia. O que você vai ofertar para Deus amanhã, irmãos? O que eu vou ofertar para Deus amanhã? Não é? Oferte o de melhor. O de melhor que você tem na tua vida, tá? Oferte para Deus. Sabe por quê, irmãos? A outra palavra que nós vamos comentar aqui, você vai ver um milagre acontece por causa disso. Amém? Então, deu para entender, irmãos? Por isso que o Senhor está falando hoje, porque é Santa Ceia, para a gente nos reconciliar, que muitos não estão entregando oferta para o Senhor como a viúva, entregando o de melhor. Nós estamos entregando as ofertas mais ou menos para Deus, talvez aquilo que não nos custe nada, não é? Eu vou orar 5 minutos do meu dia, porque isso não me custa nada. Eu levanto de manhã 5 minutos, eu falo com Deus, acabou o problema, tchau, obrigado, como diz aí, né? Pronto, vou trabalhar, volto, acabou, não tem mais. Já falei com Deus, já cumpri a minha obrigação com Deus. Olha, irmão, a gente está muito nisso. Orar está sendo obrigação, porque eu sirvo a Deus, eu vou lá e vou orar 5 minutos. Não, irmãos, nós temos que entregar o de melhor. Qual é o seu melhor? É os 5 minutos? Amém. Deus sabe disso, irmão. Deus conhece o nosso coração. Os 5 minutos que você vai orar é o seu melhor? É o que você pode dar de melhor para o teu Deus naquele dia? Amém. Amém, irmão. Aí sim. Mas se não é, se você pode entregar 15 minutos do seu tempo em oração para Deus e entrega 5, você acha que você está fazendo o que a viúva fez? Não, você não está entregando de melhor para o Senhor, tá? Se você pode obedecer a palavra de Deus, irmão, pode obedecer os mandamentos do Senhor, pode andar corretamente nessa terra obedecendo a Deus, aí você não obedece. Você acha que você está entregando uma oferta boa para Deus, irmão? Naquele dia que você desobedeceu a Deus naquela palavra? Não, você não está fazendo como a viúva fez. Amém? Aí, irmãos, quando a necessidade do milagre chega, você vai clamar de Deus. Mas aí, irmãos, infelizmente Deus não consegue entregar o milagre, porque a gente também não faz a nossa parte no dia a dia. Amém? Diz assim, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Isso quer dizer que ela deu o de melhor, irmãos. Tá? Então, eu quero que você entenda que não é para você vender todos os seus bens, entregar aqui na igreja, dar tudo que você tem. Não é isso não, irmão. Eu acho que todo mundo entendeu o que eu estou falando, né? Tá? É o de melhor que você tem, a gente entrega para o Senhor, tá? Isso em todas as áreas da nossa vida. Isso nós vamos mostrar para Deus que nós confiamos em Deus, não é? É o que ela fez, ela entregou o de melhor e tinha certeza que Deus ia prover ela. Amém?
Abra a tua Bíblia lá, irmãos. 2 Reis. A gente falar da outra palavra sobre o milagre antes da gente orar. Segunda Reis, capítulo 4. Existe limites para milagre? É uma pergunta que eu quero fazer antes da gente comentar esta palavra, essa outra palavra que Deus colocou no meu coração. Existe um limite para milagre? Sim ou não, irmão? Será? Existe. Esse é o detalhe que nós vamos comentar aqui agora. Nós vimos na primeira palavra que Deus colocou no nosso coração: nós precisamos confiar em Deus, tá? No nosso dia a dia, oferecer o melhor que temos para Deus, tá? De tudo, oferecei o melhor para Deus. Você vai ver que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer o de melhor, os milagres vão acontecer. Amém? Outra coisa, irmãos, é o limite do milagre. Tem um limite para o milagre. Pastor, mas Deus não tem limite. Deus não tem, mas o milagre tem limite. Sabe por que tem limite? Sabe qual que é o limite do milagre? A nossa fé. Amém, irmão? O milagre não vem além da minha fé, irmãos. A minha fé é o limite para o milagre de Deus na minha vida. Como que está a fé na tua vida, irmão? É aí que é o detalhe. Como que está a fé na nossa vida? Nós cansamos de falar aqui, irmão, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é? Como que está a fé no nosso coração, irmãos? Porque a fé é o limite do milagre. Eu não consigo receber um milagre além daquilo que eu acredito que ele possa acontecer. Amém? Então, se o milagre é gigantesco, a minha fé tem que estar pareada com ele, irmão. Senão, ele não chega, porque eu não vou acreditar que aquilo possa acontecer. Amém? 2 Reis, capítulo 4. Esta é uma passagem que é a passagem da viúva, não é? Do azeite da viúva, lá quando Eliseu estava andando ali para aquele lugar. Presta atenção para você ver, irmãos, que coisa interessante. Vamos ler lá. Versículo. Vou começar desde o começo. Eu ia ler do versículo 6, mas vamos desde o primeiro. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhes chegavam as vasilhas e ela as enchia. Presta atenção numa coisa, nós vamos ler agora depois os versículos 6 que eu quero comentar. Irmãos, aqui é o seguinte, nós sabemos da história. Aquela viúva, como nós comentamos, você viu que a viúva não tinha como se sustentar, irmãos. Olha aí, ó, para frente, tá vendo? As pessoas iam lá levar os filhos como escravo para pagar a dívida do marido que morreu. Ela não tinha como pagar, não tinha como trabalhar. Então, o
que aconteceu? Ela foi ao profeta, não é? Porque ela também era esposa de um profeta, tá? De um homem que temia a Deus. Ela foi lá conversar com Eliseu. Nós sabemos aqui, nós estamos lendo a história. Eliseu falou para ela: olha, o que você quer que eu possa fazer para você? E ela falou, e ele falou: não, então você vai, entra na tua casa, fecha a porta, pede vasilha para os teus vizinhos, não poucas, não é? E deita o azeite nas vasilhas. Irmãos, presta atenção agora nos versículos que a gente vai falar. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma. E o azeite parou. Amém? Irmãos, olha bem, qual é o limite do milagre? A fé. Irmãos, essa mulher, quando ela foi falado para ela: pega as vasilhas e deita o azeite que você tem nas vasilhas, pede muitas vasilhas. Quanto mais vasilhas ela pedisse, mais o milagre ia se estendendo na vida dela, não é? Então, quanto mais vasilhas ela fosse atrás, ela corresse atrás, ela não podia ter parado de pedir vasilha, tinha que correr atrás das vasilhas e pedir muita vasilha. Porque quanto mais ela pedia, mais seria cheia aquelas vasilhas. É isso que o profeta falou, é isso que foi falado pelo profeta, que Deus falou através do profeta, irmão. Então o que está escrito na palavra de Deus, o que está escrito aqui, ele vai se cumprir, irmãos. Então quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, mais as coisas acontecem, os milagres acontecem. É mais ou menos igual as vasilhas. Quanto mais eu cumpro a palavra, são as vasilhas que eu peço. Amém, irmão? Olha a comparação. Quanto mais vasilhas ela pedisse, mais o milagre acontecia. Quanto mais eu obedeço a palavra, mais o milagre acontece. O milagre não cessa, irmão. Ele vai cessar quando para as vasilhas, quando acaba as vasilhas. Mas por que acaba as vasilhas? Porque ela não pediu mais, ela não foi atrás demais. Amém, irmão? Então, qual foi o limite do milagre dela? A fé dela de pedir as vasilhas. Qual é o limite do milagre na minha vida e na sua vida? É o limite da minha fé. A fé vem pela palavra. Quanto menos eu cumpro, menos tem fé no meu coração. E aí o limite do milagre fica ali. Se a minha fé é desse tamanhozinho, os meus milagres vão ser desse tamanhozinho, irmãos. Não adianta eu querer um milagre desse tamanho com uma fé desse tamanho. Não acontece. Aquela mulher, ela recebeu um milagre grande na vida dela. Ela foi sustentada pelo milagre até o fim. Pelo menos o que fala aqui. Ele disse: vá, venda e viva do resto. Não é? Então ela pagou, o milagre veio. O que ela pediu era aquilo. Era aquilo que ela necessitava. Ela queria salvar os filhos de serem escravos. E foi isso que Deus entregou para ela. Ela não tinha condição de fazer aquilo, mas Deus deu a condição. De algo tão pequeno que ela tinha, que era um pouquinho de azeite, o milagre foi abundante na vida daquela viúva. Por quê? Porque ela teve fé de acreditar naquilo que o profeta falou para ela. O que o profeta falou, irmãos? Aquilo que Deus mandou ele falar. Ir atrás das vasilhas, pegar bastante vasilha e encher elas e receber o milagre. Irmão, o que nós vamos fazer para receber o milagre? Ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco em todos os cultos, em todos. Se você pegar um DVD, se você pegar um CD, se olhar na internet as palavras de Deus, Deus fala conosco todos os dias. Se você ler a palavra de Deus, irmão, como nós estamos tão, deixando a palavra de Deus do lado. Irmão, quantas vezes a gente pegou a palavra de Deus para ler essa semana, esse mês? Quantas vezes a gente meditou na palavra do Senhor, irmão? As vasilhas estão aqui, a vasilha é a palavra de Deus. Quanto mais eu pego a palavra de Deus, mais o milagre chega. Quanto mais vasilha ela tinha, mais o milagre estava na vida dela, não é?
Quanto menos eu busco a palavra de Deus na minha vida, menos o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Porque se o limite do milagre é a fé, o que eu tenho no meu coração, se a palavra de Deus é pouca, você acha que a minha fé vai estar muita? Não. Se a palavra de Deus na minha vida é coisa pouca, é raro, a busca da palavra de Deus na minha vida é pouca. Eu não leio a Bíblia só quando eu venho no culto, mas quando eu leio também eu não obedeço. Quer dizer, ela não faz morada na minha vida, Jesus não faz morada no meu coração. Irmão, como que pode um milagre acontecer na minha vida? Não tem jeito, tá? Então fica com isso no teu coração, irmãos. O limite do milagre é a fé. Você quer um limite grande? Você quer um milagre grande? Busque uma grande fé. Amém? Para você buscar uma grande fé, é só você ler a palavra de Deus, colocar ela em prática, viver ela na tua vida. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus. Aleluia. Deus seja louvado, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, aleluia. Deus de maravilhas, Deus de poder, aleluia, Jesus. Oh, grandioso Deus.